Em Isaías capítulo 64, o profeta vai falar para nós sobre o Deus que trabalha para quem nele espera. Isso mesmo. É tão interessante, meus irmãos, estudar este capítulo depois de ter estudado todo o livro de Isaías, porque nós vamos perceber que apesar de tudo, apesar de muitas vezes Deus permitir calamidades sobre a nossa vida, Ele é também o Deus que age na nossa vida com amor e com ternura. Ele trabalha para quem nele espera. Se você está esperando em Deus, saiba que nesse momento Ele está trabalhando por você. É sobre isso que nós vamos estudar nesse capítulo, por isso eu lhe convido a ficar comigo aqui até o final. Eu tenho certeza que vai ser bênção sobre a sua vida. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se você está chegando agora, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo, clique no sininho e ative todas as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Se você puder, deixe o like agora, vai nos ajudar muito a alcançar mais pessoas. Se torne um mantenedor desse canal, como Diego, clicando no botão aqui embaixo, seja membro. Se tornando um membro, você terá acesso a conteúdo e gravações exclusivas, além de nos ajudar nos custos do canal, tá bom? E se quiser ficar mais conectado, é só me seguir no Instagram, @DiegoNascimento316. E aí a gente vai ficar conectado geral, tá bom? Vamos lá? Isaías capítulo 64, a partir do versículo 4, diz assim: Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isso mesmo. O Senhor Deus, desde a antiguidade, desde os tempos antigos, diz Isaías. Desde que o mundo é mundo, como se diz o ditado popular, não se percebe um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando em Deus neste momento? Sim ou não? Você está esperando em Deus, tenha certeza que Ele está trabalhando por você nesse momento. Qual é, meus irmãos, a nossa dificuldade nesse sentido? A nossa dificuldade é que muitas vezes nós esperamos que o Senhor Deus ele venha pela esquerda e Ele vem pela direita. Nós esperamos que o Senhor Deus faça de um jeito e Ele faz de outro. O que eu e você precisamos aprender em oração é a esperar pelo Senhor. O nosso problema é que muitas vezes nós ficamos querendo dizer como é que Deus tem que fazer as coisas, como é que Deus tem que agir, por onde Ele virá. Nós criamos expectativas, nós ficamos querendo prever os passos do nosso Deus. É aí que nós nos complicamos. Mas se nós esperamos nele, se nós esperamos por Ele, nós podemos ter certeza, Ele está trabalhando, meus irmãos, para aqueles que nele esperam. Se você está esperando em Deus, você está aguardando no Senhor, tenha certeza que Ele está trabalhando em seu favor. Lembra, o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o nosso bem, tudo coopera para o seu bem. Você está esperando no Senhor? Muitas vezes até o que dá errado aos nossos olhos é uma forma de o Senhor Deus usar para a glória do seu nome e para o nosso crescimento. Você lembra do Êxodo? Quando Moisés ia falar com o faraó, que o coração do faraó ficava endurecido e as coisas pioravam? Antes de melhorar, muitas vezes as coisas pioram muito, mas Deus trabalha para quem Ele espera. Se você está esperando no Senhor, não desanime, tá? Permaneça firme. O Senhor Deus, Ele é bondoso para aqueles que nele esperam. Versículo 5, vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria. Olha, o Senhor Deus, Ele ajuda a quem lhe obedece, que se lembram de ti, dos teus caminhos. O Senhor Deus, Ele tem prazer em ajudar quem lhe é obediente, quem guarda a sua palavra. Meus irmãos, ter prazer nos mandamentos do Senhor, em obedecer sua palavra, ter prazer nos seus princípios, é o segredo da vida abundante. O Senhor Jesus, Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. O segredo está aqui. Ele vem ajudar, veja o que diz o início do versículo 5, vens ajudar
aqueles que praticam a justiça com alegria. Você tem prazer em Deus, você tem prazer em obedecer os mandamentos, você tem prazer em guardar a sua palavra, Deus tem prazer em lhe ajudar, Deus tem prazer em ajudar você. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Olha isso. Como então seremos salvos? O grande problema, e Isaías ele repete muito isso, no nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, o problema não é Deus. Nós já vimos isso, já está muito claro que o problema não é Deus. O problema é a nossa dureza de coração. O problema é a quantidade de vezes que eu insisto em errar e você insiste em errar. Que Deus dê a mim e a você um coração sensível à sua voz, à sua palavra, para que nós, meus irmãos, possamos obedecê-lo, possamos guardar os seus mandamentos. Isaías pergunta: se prosseguimos em nossos pecados, tu tiraste, então como seremos salvos? Versículo 6. Somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Murchamos como folhas e, como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. O que ele está nos dizendo, deixando claro para nós? Que a nossa justiça própria, o padrão de justiça própria, o padrão de justiça pessoal que muitas vezes nós temos, que achamos que somos melhor que os outros, que nós somos mais santos que os outros, que nós somos aceitáveis mais a Deus do que os outros, se isso for com base no que nós mesmos somos, isso não passa de um pano velho, de um pano rasgado, é muito frágil. Se a minha justiça e a sua justiça, se nós não formos justificados por Cristo, a nossa justiça pessoal não nos torna aceitáveis a Deus. Há pessoas que acham que as vestes delas lhe farão aceitáveis a Deus. Há pessoas que acham que é o dia que elas guardam para descansar. Há pessoas que acham que é a denominação da qual elas fazem parte. Meus irmãos, só há um caminho pelo qual Deus nos tem como aceitáveis a Ele, e é por meio de Jesus Cristo, tá? Por meio de Jesus Cristo. A piedade, a santificação é uma extensão da transformação da graça no nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele diz isso, que a piedade, a santificação, a graça, ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Então o processo de santificação ele começa com a justificação que vem por meio de Jesus. Mas nada do que eu e você façamos, se tirar Jesus, nos torna aceitáveis a Deus, tá? Só somos aceitáveis a Deus por causa de Jesus Cristo. Como diz aqui o final do versículo 6, murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Ou seja, nós, seres humanos, acumulamos pecado sobre pecado, erro sobre erro. Se não for a graça do Senhor Jesus, não seremos aceitáveis a Deus, nenhum de nós. O texto continua dizendo: não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Mas perceba que o versículo começa dizendo: não há ninguém que clame pelo teu nome. No contexto em que eles estavam de desobediência, no contexto que os levaria ao cativeiro, o povo ouvia a palavra, ouvia a profecia, tanto por parte de Isaías, como por parte de Jeremias, como por parte de Amós, como por parte de Oséias. Eles ouviam, mas não se arrependiam. Eles não se animavam a ter prazer em Deus. Olha, irmãos, como diz o texto, que se anime a apegar-se a ti. Uma das coisas que eu e você precisamos desenvolver no nosso dia a dia, no nosso devocional, meus irmãos, é prazer em Deus. É prazer de ler a palavra, prazer de estar na presença, prazer de orar, prazer de obedecer. Precisamos ter prazer em obedecer ao nosso Deus. No contexto deles, não havia ninguém que se animasse a obedecer ao Senhor, a guardar os seus mandamentos. Versículo 8: contudo,
Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Apesar de tudo, perceba o que Isaías está dizendo. Apesar de termos um coração endurecido, apesar de estarmos distantes, nós somos o barro. Tu és o oleiro. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que apesar das nossas maldades, apesar de não querermos a Deus, apesar de estarmos distantes, Deus é o oleiro e nós somos o vaso, o barro. Ele tem o poder de nos moldar. Ele tem o poder de alterar a rota do nosso caráter. Ele tem o poder de nos transformar em alguém parecido com Ele. Ele é o barro, Ele é o oleiro, nós somos o barro. Há muitos momentos, eu não sei se você já passou por isso, mas no início da minha conversão, em muitos momentos, eu achei que de muitos dos meus erros eu não conseguiria ser liberto. De muitos dos vícios eu não conseguiria ser livre. E muitas vezes eu desanimei de servir ao Senhor, não porque eu não quisesse Deus, mas porque eu não conseguia obedecer naquelas áreas. Mas eu lembro que certa vez, enquanto eu conversava com o Senhor Deus sobre isso, Ele silenciou. Ele não me respondeu nada. E passou o tempo, passado um tempo, acho que 2 ou 3 anos depois, eu me vi liberto daqueles vícios, daqueles hábitos, daqueles pecados que me acompanhavam e entristeciam tanto meu coração. E o Senhor Deus me fez perceber algo, que a santificação ela é um processo. E talvez hoje você não esteja feliz com a pessoa que você é, mas você quer mudar, mas você quer ser transformado. Essa é a percepção que nós devemos ter, meus irmãos. Senhor, nós somos o barro, Tu és o oleiro. Se eu e você precisamos dizer a Deus, se o Senhor não nos mudar, nós não seremos transformados. Se o Senhor não alterar quem nós somos, nós vamos continuar no erro. Dependa de Deus até para as transformações da sua vida. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Todos nós dependemos do Teu agir para sermos moldados. Versículo 9. Não te ires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o Teu povo. A oração de Isaías é: atenta para a Tua misericórdia. Olhe para nós com misericórdia. Não preste atenção demais aos nossos erros, porque senão nós seremos consumidos. É isso mesmo, meus irmãos. Se o Senhor Deus ele for contar de fato todos os nossos erros, nós seremos consumidos. Estamos em Deus por causa da graça de Deus. O Senhor Deus ele tem prazer em trabalhar em meu e em seu favor, em favor daquele que nele espera, seja em transformação de vida, seja em transformação de caráter, seja em transformação de escolha. Não importa qual seja a transformação que você precisa, o Senhor Deus tem o prazer de trabalhar em sua vida para a glória dele e para o crescimento da sua vida, de quem você é. É o prazer de Deus que você olhe para trás e perceba: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. É esse tipo de transformação que Ele quer operar, e eu tenho certeza que Ele fará, se você continuar esperando nele. Amém?